Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto! Bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da 15ª etapa do AMA Supercross, que rolou neste sábado em Pittsburgh. Então, tem bastante novidades aí para vocês. Foi correr atrás aí, a gente estava bem ocupado com o brasileiro de motocross, mas foi uma prova sensacional, né? A mãe natureza deu seu pitaco ali até sexta-feira à noite, mas o pessoal da Feld Motorsport fez um ótimo trabalho, né? Já deixou a pista tampada, protegida, foram cancelados, né? O Free Practice, né? Que não vale de nada, já entraram direto dois treinos Qualify, né? Os dois treinos classificatórios. Então, essas foram um pouco das mudanças que rolou nessa etapa. Tivemos um novo vencedor na 250, que esse ano na Costa Leste tá uma loucura, né? Bandeira vermelha, relargada, 7 vencedores em 8 etapas. Então, o campeonato tá pegando fogo na 250, a 450 cheio de Saxon, faltou um pouquinho de atitude, andou e andou muito. Cooper Ebb falou: você me deu um pau atropelando as costelas, hoje é minha vingança, vou te dar uma lição como se saltar as costelas. Então, roda a vinheta, já põe para seguir o canal, fortalecer a firma, isso faz a gente atingir mais pessoas, conseguir mais patrocinadores, conseguir mais equipamentos para testar, mostrar para vocês as diferenças, saber o que realmente faz diferença dentro da pista. É isso daí, então roda a vinheta e vamos lá. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. É, pessoal, essa pista, a mãe natureza deu um pitaco ali, mas o pessoal fez um ótimo trabalho, né? Manteve a pista seca praticamente, né? Mal teve lama ali, tiveram algumas opções, ia ver pela lateral da pista, né? Que tinha umas poças, tudo onde não tinha lonas. Então, para você ver a diferença que faz o pessoal tá preparado para os imprevistos, né? Então, lá, agora, como eles foram para a parte dos estádios abertos, então eles estão sempre preparados para qualquer situação e não estragaram, né? Até nos comentários, né? O Duff Lee, Carmichael, até os Lawrence Brothers que participaram da transmissão da MX2, da SX2, me desculpem, comentaram, né? Como a pista se manteve muito boa, né? Em muitas partes ela até seca, dá para ver aquele espelhadão, a moto escorregando. Não fez muitas canaletas. A pista, no meu primeiro ponto de vista, parecia uma pista não muito flow assim, mas era uma pista, vamos dizer assim, mais básica, de algumas sequências técnicas, porém era uma pista que, vamos dizer assim, mantinha o pelotão muito próximo, né? No meu ponto de vista, foi uma pista que favoreceu muito o Cooper Ebb por causa disso. Ele teve um racecraft, que o pessoal chama lá, né? O jeito de correr dele a pista se modelou para o jeito de correr dele, principalmente nas costelas, né? Ele saltava a chegada, já fazia por baixo, não ia na linha de cima, pegar a velocidade para ultrapassar as costelas. Ele fazia a linha mais curta, já entrava nas costelas rápido, não perdia a velocidade, né? Já entrava rápido, saltava e, na minha opinião, ali ele matou a corrida. Já vamos falar da 450, da 250. O frio esteve presente, né? Como eu falei, a mãe natureza esteve presente ali, mas quando a gente vê os pilotos de jaqueta, não estava com aquelas jaquetas grossas, mas estavam com as jaquetas normais, realmente estava frio. Alguns pilotos desprevenidos, né? Tom Vialle foi pego desprevenido nos treinos classificatórios, caiu um tombaço, né?
Então até pensei que isso iria interferir no resultado dele. A pista, voltando a falar da pista, a largada fazia total diferença, pois como o pelotão era muito próximo, não tinha muita opção de você tirar uma carta da manga, eram poucos pontos, alguns pilotos conseguiam encaixar. A divisória fez diferença em alguns pontos, em outros pontos nem tanto, assim em questão da corrida, né? Na HIT fazia a parte de fora era mais rápido, depois voltou a ser a parte de dentro, depois a parte final da corrida foi a parte de fora. Na minha opinião, não casou muito bem aquela divisória. Deu ultrapassagens, que era o que o pessoal queria. É difícil você acertar, calcular todo o tempo, tudo, mas na minha opinião, acho que uma sequência um pouco diferente ali teria dado uma incrementada melhor. Então, vou trazer agora para vocês o Fofocross, né? Tudo que a imprensa soltou aí das últimas novidades e já vamos falar das corridas. Acompanhe aí. Mesmo com a chuva antecedente ao evento, o público compareceu em peso, como vocês podem ver pela imagem, então o pessoal sempre está bem preparado. Seth Hamaker era um estado vizinho, né? Ele é nativo da Pensilvânia, então teve muitos fãs presentes aí, muitas familiares, então estava correndo como se sentindo em casa. Nessa etapa tivemos o retorno do Lawrence Fan Zone, então essa foi a banda aí que eles escolheram para tocar e animar seus fãs. A troca de camisetas, né, que é muito normal aqui no Brasil, nos jogos de futebol, lá teve presente o astro da NFL, Christian Kunz, que representa o time de Pittsburgh. Então, Justin Hill fez a troca com ele e na cerimônia de abertura fez questão de utilizar a camiseta que tinha ganho do grande astro da NFL. Aqui Chase Sexton mostrando o leg swag, que eles chamam, né? Essa entortada com a perna para fora durante a cerimônia de abertura, como vocês podem ver, de jaqueta, porque estava frio realmente. Chance Hymas, né, anunciou que após não terminar a última etapa, viu suas chances de campeão serem jogadas fora. Então ele está focado 100% no motocross, tem se dedicado 100% em desenvolver a moto, na preparação, na pré-temporada para o motocross, coisa que ele não teve para o supercross, né? O cruzado anterior. Então ele quer entrar 100% preparado e disputar o campeonato até o final. Ter uma boa largada não depende somente da sua motocicleta, né? Claro, posicionamento, técnica conta muito. E nessa foto a gente pode ver, né? Chance Hymas e Seth Hamaker lá no paralama traseiro, exigindo ao máximo da moto, tentando manter a frente leve para aumentar sua velocidade. Com seus pilotos fora de combate, Jason Anderson e Jorge Prado, a carreta do time oficial Kawasaki ficou para a garotada do Team Green aí que tem participado do evento amador. Justin Cooper tem roubado a cena, vencendo algumas hits, sendo mais rápido, subindo no pódio constantemente e com certeza tem sido uma chave essencial para manter o Cooper Webb mais tranquilo, sabendo que seu companheiro de equipe vai poder ajudar ele nas duas últimas etapas se for necessário. Essa tela de proteção tem salvado a vida de alguns pilotos e nessa etapa não foi diferente. Logo depois do salto da chegada, muitos pilotos acabavam errando e passando reto no paredão. Aí está a prova de como ele pode estar ajudando nos eventos. A Beta tem mostrado uma evolução gigantesca nas últimas etapas. Mitchell Oldenburger tem feito ótimas largadas, fez um holy shot na hit. Ben Lamey e Mitchell Oldenburger já garantiram a sua vaga, a sua renovação de contrato para a temporada 2026. Então teremos os mesmos pilotos na Beta para 2026. Mitchell Harrison tem sido o piloto, está na faixa de corte, além do top 20 para se classificar para o Super Motocross, né? Os 20 melhores pilotos já vão se classificar para as finais diretamente no Super Motocross, sem precisar passar pela LCQ. Então o piloto fica mais tranquilo e só precisa se preocupar com o resultado final dos dois main events. A gerência do estádio contabilizou 60 mil pessoas no evento. Imagina 60 mil pessoas assistindo o AMA Supercross. Então isso mostra o tão grande o quanto o pessoal adora o esporte lá. Aqui uma foto do público, mesmo com frio, previsões de chuva, compareceu em peso. Cade Clarkson, conhecido como Cadinho, né, que o pessoal chamou, ele veio correndo no Arena Cross, fez o seu retorno nas últimas etapas do AMA Supercross, ele que tinha quebrado o pulso no começo da temporada ficou de fora, então já nessa etapa conseguiu marcar seus primeiros pontos, garantindo uma vaga no main event. Aqui o mecânico do Roczen tentando animá-lo, arranjar energias, né, avisando que Dylan Ferrandis estava chegando, mas ele era melhor.
Max Vohland, né, mostrou seu melhor resultado da sua carreira, conseguindo um 3º lugar. Ele que foi rápido no final de semana, o sábado inteiro, conseguindo top 3 nos treinos e uma vaga aí no último lugar do pódio, né? Lembrando que ele teve um machucado na temporada passada, onde machucou o quadril, ele machucou também o tendão, então ele não sente o freio traseiro, o pé, né? Então ele, por isso até mudaram o freio traseiro para a mão. Então isso mostra a evolução do piloto que ele teve que fazer para andar e se manter entre os melhores do AMA Supercross. Boatos que o contrato de Christian Craig, que era para Supercross, Motocross, acabou sendo revogado e ficando somente para o Supercross, mas nada se fala na Star Racing sobre isso. Então Christian Craig acabou sendo uma dúvida para o AMA Motocross. Lembrando que ele se machucou logo na pré-temporada, então voltou nas últimas etapas e a gente não sabe se ele vai estar alinhando no AMA Motocross, que começa em Pala no mês de maio. Chase Sexton fazendo uma excursão fora da pista durante o Main Event. Aqui os 2 pilotos que poderão fazer total diferença na luta pelo campeonato 450, já que agora Chase Sexton não depende mais dele mesmo para ser campeão. Será que Aaron Plessinger vai ajudá-lo e Justin Cooper vai ajudar Cooper Ebb? Então saberemos nas próximas etapas. Esses dois vão fazer briga de gigante nas últimas etapas. Cooper Ebb conseguiu uma folga na pontuação, mas não tem nada ganho. A corrida só acaba depois da bandeirada, então a gente espera que a próxima etapa Chase Sexton consiga um ótimo resultado que simbole a pontuação no campeonato e que se vença o melhor. Pessoal, vamos começar da corrida da SX2, né, da 250, e vamos começar pelas classificatórias, né. Seth Maker parecia estar mais uma vez focado, né, para ter aquela noite perfeita, né, andou muito bem nos treinos, dominou a classificatória. Na corrida, a largada pegou ele. Já vamos falar das corridas. Por que eu falei da HIT? Porque ambos pilotos, né, tanto o RJ como Tom Vial, não foram tão bem assim na classificatória, né, principalmente Tom Vial, né, que nas últimas corridas não tem, vamos dizer assim, tem usado a classificatória tipo, para ele testar. Às vezes ele vê que não tem o pace dos pilotos da frente, ele vai testando alternativas, isso, aquilo, não perde posições. Claro que ele fez 3º nessa classificatória, se eu não me engano, mais longe dos 2 primeiros, né? Então, isso pega o piloto, vamos assim, mexe um pouco com a confiança do piloto, mas ele sabe que na hora da corrida vai mudar, né? O jeito de se correr é diferente, a parte física vai contar. Então, é muito interessante isso daí, né? Até o Cooper Ebb, já vamos falar também, na minha opinião, utilizou um pouco disso para a corrida, né? Ele pensou e falou, não vai me somar nada no campeonato, então eu vou testar, ter umas outras estratégias para, caso eu largue mal, alguma coisa assim, na corrida, quando detonar, eu aplicar. Então não deixa de ser um treino, porque eles utilizam como treino as classificatórias também, testar saltos, algumas coisas, porque a pista às vezes está reformada, está com melhores condições do que eles treinaram, principalmente na 450, então isso que me abriu o olho do Tom Vial, né? RJ sofreu bastante, principalmente nas costelas. Ele era muito mais rápido que Max Vohland, que andou muito nessa etapa, já vamos estar falando dele também, mas a briga foi ali dos dois, mas quando RJ acertou a sessão de costelas ali, começou a ser constante, Max Vohland não conseguiu dar combate, porém, o Max Vohland foi para cima, né? Passou o RJ, o RJ repassou, reassumiu a liderança, ele foi lá, deu combate novamente, mas no final o RJ mostrou por que ele está na luta pelo campeonato. Então, a costela foi um ponto crucial nessa etapa, e as sequências ali depois da largada, né, aquela sequência também foi, né, na minha opinião, a 450 ali também foi decidida em 2 pontos, as costelas e essa sequência, porque já vamos falar disso na 450. Então, o que me chamou a atenção nas hits foram isso. Nate Thrasher andou muito bem também na classificatória, veio para cima, estava com um layout novo do uniforme da Thor. Até demorei um pouco para decifrar quem que era o piloto, né? Depois eu vi, é o Nate Thrasher. Então, foi uma pista que mexeu com o campeonato, afunilou um pouquinho mais ali, mas vamos dizer assim, tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda. Vamos para bateria. A largada foi a parte fundamental, né? Nate Thrasher mandou aquele largadão,
e assumiu a liderança ali por mais de meia prova, né? E ele não era o piloto mais rápido, algumas sequências ele não era o mais rápido, porém nas costelas ele foi constante, né? E era muito rápido. Porém, em algumas curvas, em alguns outros pontos, ele não conseguia ser tão rápido. E o mais interessante foi Tom Vial, que largou em segundo e foi constante, né? Max Volant até pressionou ele um tempo, o RJ assumiu a terceira posição, mas não estava tão próximo, mas Tom Vial não deixou Nate Thrasher fugir ali, né? Ficou constante, foi mudando o jeito que passava as costelas. Nate Thrasher pegou com certeza um pouco da parte física, diminuiu o ritmo. Tom Vial, como na minha opinião, Tom Vial não era mais rápido, mas ele foi estilo Webb, ele foi constante a prova inteira. Vamos dizer, ele virou 1 minuto a prova inteira. Nate Thrasher começou com às vezes 58, 59, 59 nacionais, aí começou 1 em 1. Então, isso eu acho que na minha opinião fez a diferença. Claro, a largada ajudou bastante. Eles contaram com uma ajuda, vamos dizer assim, Seth Remaker, que estava dominando, né, vem dominando o campeonato nas últimas etapas, não conseguiu fazer uma boa largada, se atrapalhou com os adversários nas primeiras voltas e demorou para se recuperar no pelotão. E quando se recuperou, o pelotão já estava formado, né? Os 4 primeiros estavam distante e estavam no mesmo ritmo. Então ele tentou, manteve ali dos 15 aos 17 segundos a diferença, né? Começou no 17, chegou a cair 15, depois ficou 16, 17. Ele era muito rápido, era o piloto que, na minha opinião, era o mais constante, mais rápido, passava muito bem as costelas, foi o primeiro a acertar muito bem, a saltar as costelas, comparado a Tom Vial e o RJ. Nate Thrasher atropelava muito bem, então, na minha opinião, os dois melhores eram Nate Thrasher e Seth Remaker. Tom Vial foi constante, RJ foi um tendão de Aquiles um pouco a costela, depois ele se atrapalhou com os, vamos dizer assim, com os retardatários ali, né, o retardatário, né, e acabou acertando um feno, né, e o mais engraçado que na transmissão, né, não sei se foi o Jet ou o Hunter, eles comentam, o melhor do RJ ter caído, que ele fica de pé antes mesmo da moto parar de cair, né, ele cai e sai rolando, ele já sai correndo, né, tipo, ele dá aquela rolada, já sai correndo, já pega a moto mal para, ele já pega a moto, levanta e sai, tipo, mal perde tempo. Seth Remaker se aproxima dele 2 segundos, porém não consegue dar combate, talvez deve ter sentido a parte física, porque teve que lutar no começo ali, teve aquela tensão com os retardatários, até na transmissão o Carmichael fala que parecia que até o manete dele podia ter baixado ou entortado ali, que ele teve contato, então com certeza isso deve ter mexido com o psicológico dele, com a tensão, tudo, então ele não conseguiu se aproximar de RJ, 5ª posição, RJ com o tombo, antes do tombo estava se recuperando, estava ali na briga ali, tinha chance de fazer um segundo, ou até mesmo vencer, mas foi pego pelo Tough Blocks, pelo feno ali. Max Volant que batalhou muito por esse terceiro lugar, conseguiu seu terceiro lugar, né? Lembrando que ele tem o freio na mão, a gente já mostrou no Fofocross na última etapa, e o campeonato tá pegando fogo, né? Tom Vial soube aproveitar, foi constante, andou muito, foi preciso. O único lugar que eu achei que ele vacilava era a sequência depois do on-on, quer dizer, era on-off, que o pessoal chama, né? Era on-on-off, né? E ali saltava 2 ou 3, saltava em cima, aquela curvinha para direita, ele entrava sem tangência e saía lá por fora, saia muito parado, até que na última hora ele quase vira de frente. Então, eram detalhezinhos, né? Nate Thrasher até depois acabou a bateria, né? Ele foi perguntar para sua equipe onde que ele estava perdendo tempo, porque ele não entendia, né? Ele tentou, depois ele viu quando o Tom Vial passou ele falou, cara, onde que ele era mais rápido, né? Depois ele com certeza ter sentido um pouco da tensão, nervosismo, travou um pouco, mas foi merecido também o segundo lugar, muito merecido pro Tom Vial, né? Até o mecânico coloca lá 4 voltas pro final, tudo, né? E ele consegue ultrapassagem ali com 2 voltas praticamente pro final, consegue se defender bem, atacar, se defender bem nas costelas, que era o ponto fraco dele, assumir a linha do Nate Thrasher. Então o Nate Thrasher não conseguia ser tão agressivo, não quis arriscar mais pro meio ou mais pro lado esquerdo. É difícil, as costelas é fogo. E se você não entrar, não tem aquele, eu vou entrar um pouquinho mais fraco. Ou você entra no cacete e passa tudo, ou você não entra, daí você tem que saltar. Então, 8 ou 80, igual eu tava falando do Webb. O Webb, como ele saltava, ele já fazia a curva lá embaixo. O Sexton, como... na verdade, ele vacilou em 2 pontos, né? Mas vamos falar. Mas como ele atropelava, ele tinha que entrar lá em cima para descer do paredão embalado e atropelar as costelas. Então, o Webb era mais rápido nas curvas e perdia um pouquinho nas costelas. Mas era constante. Era tipo
8 segundos toda a volta. O Sexton perdia um pouquinho na curva e ganhava nas costelas, só que às vezes ele não conseguia atropelar direito, ele era 8,5, às vezes de ser 7,5, às vezes era 8,5, 8, 8,5, então 7,5 às vezes, então é ali que foi uma diferença. Então, mostrando para vocês a diferença, por que fazer mais aberto, não fazer tão fechado a curva, né? Então, são esses pequenos detalhezinhos que no Supercross faz total diferença. Os retardatários contaram um pouco também ali, atrapalharam um pouco no Nate Thrasher. O Tom Vialle também foi pego um pouquinho, mas no final levou a vitória e o melhor que eu falei para vocês no começo. 7º vencedor em 8 etapas. O campeonato tá pegando fogo, Tom Vialle assume a liderança, Seth Remaker 1 ponto atrás e RJ 3 pontos atrás. Então o RJ só depende dele para ser campeão. Mesma coisa, depende dele só vencer, né? Ele só tem que vencer, ele é campeão, né? Se ele vencer, ele não precisa contar com nenhum resultado. Se ele fizer segundo, Tom Vialle terceiro, Tom Vialle é campeão. E outro piloto que realmente só precisa dele terminar na frente dos seus adversários é Seth Remaker, que está 1 ponto atrás do Vialle. Então, o campeonato, a gente já viu não sei quantos anos tem o AMA Supercross, o campeonato mais apertado que eu vi, acho que foi o último ano do Carmichael, foi 2006, se eu não me engano, não foi, 2005 ou 2006, que tava ele, Stewart e Chad Reed. Chad Reed, se eu não me engano, estava 5 pontos atrás e o Stewart estava 2. Então, quem vencesse do Stewart e Carmichael era campeão, e Chad Reed precisava de um resultado, né? Ele vencer, o Stewart segundo, o Carmichael terceiro para ele ser campeão. Era algo parecido assim, e acabou que no final se eu não me engano, o Bubba precisava de um resultado, tipo assim, não me lembro exatamente, mas que eu me lembre, o Bubba venceu, Carmichael segundo e Chad terceiro, então o Carmichael liderou a maior parte da prova, ou ele venceu, mas foi a pontuação mais próxima, assim, entre 3 pilotos que eu já vi numa final, né, e era na 450 também, com mais de 15 rounds. Então, nessa do Supercross da Costa Leste, a gente tá indo para a última etapa com todos os pilotos só dependendo deles mesmo para ser campeão. Então, é isso daí. Eu tenho que tirar o chapéu pro Max Von, que dominou o dia inteiro, né? Ele, vamos dizer assim, ele deu uma entrevista que ele falou que, como eu disse para vocês ali também há pouco tempo atrás, que ele nem sabia se ele ia andar e conseguiu um pódio inédito, né? Lembrando que o tio dele era piloto e o pai dele foi piloto, foi vice-campeão no AMA, tanto no motocross como no supercross, andou muitos anos no Mundial de motocross, então já é de família, tradição ali. Ele que era da piloto da Pro Circuit ano passado, acabou caindo, se machucando, assim, o quadril, tudo, então acabou pegando o tendão dele, ele não sente o freio traseiro, então mudaram o freio traseiro da mão, por isso, então tem que tirar o chapéu para ele, que ele andou muito o dia inteiro, né? Não foi um resultado que caiu no colo dele, ele foi merecido o pódio dele. Agora vamos para 450, que, na minha opinião, faltou um pouquinho de atitude, mas vamos começar pelas hits. Quem teve atitude e que meio que se encontrou na pista foi Ken Roczen, né? O lado bom para ele, pro Ken Roczen, só tinha apenas 2 curvas pro lado direito, né? A maioria das curvas era tudo pro lado esquerdo. Como ele tá com o tornozelo machucado, fora o ombro também, então ele não precisava se preocupar tanto com o pé. Então a pista era anti-horária, então isso favoreceu muito ele. E a pista horária normalmente vai judiar dele, porque a maioria 80% das curvas é pro lado direito. Então, na classificatória, largou, assumiu a frente ali, deu o sprint dele. Cooper Abbey se aproximou, mas na minha opinião, acho que o Cooper Abbey não tinha o gás para vencer, vamos dizer assim. A pista não estava tão detonada para ele tirar as cartas da manga dele. E ele utilizou como um treino, né? Ele deu para ver que ele foi testando algumas coisas diferentes, tentou se aproximar no final do Roczen, mas não conseguiu. Então, para você ver, igual o Tom Vialle, o cara falou, beleza, eu não preciso ganhar segundo ou terceiro, alinhar no gate ali que eu vou ser, terceiro ou quarto, me desculpe, não vai mudar o meu resultado, né? Às vezes tem bons gates, tudo. Então o cara utiliza para ir treinando opções diferentes. Então para você ver como é essencial, né? As classificatórias, não é aquele cara, o cara entra na hora, eu vou decidir. Não, o cara já vem se preparando desde o primeiro treino. Então isso é muito importante para você ver como esses caras estão pensando lá como é essencial, né? Cada detalhe, cada treino, cada parte é essencial. Na classificatória 2,
Justin Cooper mostrou o poder, né, dele, vamos dizer assim, ele matou a cobra e mostrou o pau. Primeiro executou Chase Sexton e depois Aaron Plessinger, né? Então, até na minha opinião, o Sexton teve a mesma opção, teve a mesma atitude, se manteve mais calmo, tirou a mão, falou, meu, o terceiro aqui pra mim é bom, também não vai mudar a posição de largada, assim, vai ficar muito ruim, e eu vou testar alguma coisa diferente, e deixou o Justin Cooper brigar ali com o Aaron Plessinger, que executou. Aaron Plessinger tentou ir pra cima, pegou algumas linhas, tentou copiar, né, mas não conseguiu. Então, pra você ver, o piloto, onde o cara me passou ali, como que ele fez? O cara já vai atrás pra fazer na hora. Eles são tão precisos, são tão bem treinados, que ele só dele ver o cara na frente, ele já faz na hora. Então, e claro, às vezes ele já deve ter feito também. Então, são coisas que o piloto ali é na hora. Tanto que muitas sequências, muitos saltos, eles não saltam. Só deixa pra saltar no final, porque tem muitos membros da equipe que só estão filmando no estádio, né? Estão na parte de cima do estádio, filmando os treinos. Vamos lá, o Cooper Ebb deve ter o filmmaker dele que tá filmando o Sexton o treino inteiro, pegando alguma sequência que os outros pilotos estão fazendo para ajudar ele. Então, isso também faz parte das equipes, né? Então, pra você ter noção, os dois pilotos tiveram a mesma atitude para ir para a final, né? Agora, falando das baterias, Cooper Ebb falou, meu amigo, você me arrepiou atropelando, eu vou te arrepiar saltando, né? Sexton, na minha opinião, não sei se ele cansou ou não, porém, mudou a atitude dele durante a bateria e talvez deve ter deixado pro final para tentar executar o Ebb, mas com o Ebb não é bem assim, né, meus amigos? Final de prova, ele mata no peito e fala, aqui é o pai. E, na minha opinião, teve atitude errada o Sexton. Vamos falar já da corrida. Cooper Ebb largou na frente, Sexton já se livrou logo no começo, já veio em segundo, e ele podia ter executado logo no começo, né? Até o Jason Thomas comentou, nessa mesma sequência do on-off, ele já poderia ter saltado meio que na contramão e já ter empurrado o Ebb ali, ou ter apavorado o Ebb. Deixou o Ebb tranquilo, depois ele era mais rápido no começo da prova. Era nítido isso. Até os comentaristas, o Carmichael, o Duff Lee, comentaram. O Ebb fugia, o Sexton buscava, porém ele não conseguia chegar próximo a alguns pontos, principalmente nas costelas. O Ebb era super constante naquela parte, então ele sabia, ele tinha espaço e preferência para se defender até o final, onde o Sexton era mais rápido. E, na minha opinião, o Sexton perdeu por não ter atitude no começo da prova, ter empurrado o Ebb ali naquela opção, e nessa sequência, depois da largada, da primeira curva ali, o Sexton começou a abrir e ir por fora. O Ebb pegou a linha de Justin Cooper, era mais rápido, era bem mais difícil, muito mais técnico, mas ele não errou, né? O Sexton falou, se eu errar aqui, o cara vai abrir mais ainda. E depois eu não consigo buscar algo assim. Ele foi vamos dizer assim, ele foi na parte mais, vou ver aqui que é mais constante. Ali vai detonar, daqui a pouco não vai dar. E o Ebb foi constante ali, matou ali e nas costelas. O Sexton era mais rápido atropelando as costelas, cometeu alguns erros, saltando ele caiu para fora, não conseguia entrar tão rápido, entrava parado, e aí a moto patinava traseira, ele encavalou umas vezes, ele encavalou até saiu para fora da pista, como eu comentei. Então nisso daí o Ebb matou ele. Saltava a chegada, o Ebb fazia a linha mais curta, não entrava mais rápido, ele saía da curva rápido, só tirava um pouquinho a mão e pum, já saltava. O Sexton descia rápido do paredão, tinha que tirar a mão, meio que frear, aí queria saltar, meu amigo. Aí não rendia. Então, parava, não conseguia ser tão rápido quanto o Ebb. O Ebb era especialista em saltar ali. Vamos dizer assim, as costelas, na minha opinião, tem que ser atropeladas, né? É chato ver o cara saltando. Mas tem que tirar o chapéu pra ele, porque o cara saltou perfeito os 20 minutos de prova em mais uma volta. Tem que tirar o chapéu pro Ebb. Foi uma pista que ajudou ele, a largada com certeza ajudou também. Então não tinha onde o Sexton fazia a diferença, onde tinha o Sexton se poupou e no final acabou sofrendo, né? Falando do Justin Cooper, lutou bravamente ali pro terceiro lugar com Ken Roczen e Aaron Plessinger. Aaron Plessinger comentou, já falei pra vocês, que sofreu, né, no começo do baixo, caiu pra cair pra 7ª posição, depois veio recuperando, fez 4º. E o Ken Roczen sofreu aí com seus problemas no ombro, no tornozelo, a parte física pegou no finalzinho, e no finalzinho também, na última volta, o Malcolm deu um chega pra lá nele depois da sequência de costela, empurrou ele pra fora, né, foi até chamada a atenção
pela AMA por causa disso, mas se entenderam, depois ele pediu desculpa pro Roczen ali, mas garantiu um 5º lugar para Husqvarna. E Justin Cooper, que vem numa crescente aí, vem andando forte. Acho que quando ele assumiu o 3º lugar, ele não tinha velocidade para acompanhar os 2 primeiros, fez uma prova solitária em 3º ali, mas não desmerecendo o seu lugar no pódio, que ele bateu 5 vezes, ou ia ser a 5ª vez que ele ia fazer 4º lugar, né? Ia bater na trave de subir o pódio, mas ele mostrou todo o potencial dele. É um piloto que ano que vem vai começar a brigar por vitórias, na minha opinião, e com certeza vai incomodar aí na Star Racing. Então, da 450 é isso daí. Agora o campeonato pro Sexton ficou muito mais difícil, né? Ele tinha 9 pontos de desvantagem, a vitória ia dar mais 3 para ele, ia cair para 6, e agora Cooper Webb aumentou para 12, né? Então, vamos dizer assim, ele vai precisar de um tropeço do Webb nessas 2 etapas. O Webb pode fazer 2 terceiros, que é campeão, então o Webb só precisa subir no pódio para ser campeão. Isso mesmo o Sexton vencendo as 2 etapas. Então, tudo pode acontecer, o Webb pode cair tanto nessa próxima etapa ou na última. Então, o campeonato vai pegar fogo. A gente espera que aconteça isso, que chegue na última etapa, que só dependa um dos 2 para ser campeão. Dessa forma a gente não vê o Toma aqui alinhando para ajudar o Webb. O Cooper Webb tem feito muito bem esse trabalho. O Plessinger não tem ajudado muito, principalmente no main event, né? Na etapa passada o Barça judiou muito dele, que era uma etapa que ele tinha super condições de ter feito um 2º lugar, roubado mais pontos do Webb ali, mas são coisas de corrida, né? A gente nunca sabe, às vezes a moto pode estragar, o cara pode cair, se machucar durante a semana treinando. Então tudo pode acontecer no nosso esporte, como eu falo sempre, né? O inferno e o céu caminham lado a lado. Em questão de segundos você está no céu, em questão de segundos você está no inferno. Infelizmente essa é a nossa realidade. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deu uma diminuída aqui. Antes falava muito, mas é isso daí. Eu agradeço a atenção de vocês. Comentando novamente, não deixe de botar para seguir o canal aí, fortalecer a firma. Isso nos faz atingir mais pessoas. Você também não perdendo nenhum conteúdo. Cada etapa a gente traz uma informação nova, uma dica. Então, não percam nenhum conteúdo aí. E a gente se vê nas pistas. Valeu! Bah!